Eu vou dar uma olhada com vocês, que a gente já estudou no passado, tá? E aí a gente já passa para o reino, acho que vegetal, né? Tá? E aí a gente vai trabalhar mais, assim, com plantas, com frutas, vocês olhando, abrindo as coisas aí em casa e fazendo, tá? Então, deixa eu ver aqui, me ajudem para ver se a gente já fez isso. Não, não é esse. É esse. Isso aqui nós já vimos, né? Sim. Ó, aqui, já vimos, né? Sim. Aqui. Sim. Ah, vocês viram ontem na televisão? Passou. Não sei se vocês chegaram a ver uma matéria sobre os elefantes que apareciam mortos lá em Botsuana. Chegaram a ver? Eu não. Não. É que tava morrendo muito, muito, muito elefante. Parece que morreram 300, sei lá, elefantes em Botsuana. E eles não tinham sinais, assim, de ação humana, sabe? Porque tem aquela história de arrancar o marfim do elefante, matar o elefante para arrancar o marfim, mas não era nada disso. Daí foi feita uma pesquisa e a água de um lago lá que eles estavam tomando, ela estava infectada por essa bactéria aqui, ó, pelas cianobactérias. Isso que estava levando os elefantes à morte. Mas eles também não estavam entendendo por que os elefantes morriam e outros animais, né, que também bebiam daquela água ali, não acontecia nada. Aí a pesquisa está continuando. Pode ser, né, mas eles estão fazendo as pesquisas, né. Até aqui a gente já foi, Vai, prof, continua, já fomos aí. Hã? Já fomos. Tá. E aqui? Sim. Tá bem? E aqui? Já. Aqui? Já. Já. Acho que já. Aqui na verdade, acho que já sim, que até eu acho que aqui, eu não sei, eu lembro que a Helena fez uma pergunta sobre a Cândida, né? E eu falei que era bactéria, depois eu corrigi, falei que era fungo. Acho que foi nesse slide aqui, ó, que mostra os diplococos, né? Que são bactérias formadas por 2 cocos, e aqui os cocos, tá? Daí eu falei dos streptococos, que parecia um colarzinho de pérola, porque é um monte de cocos juntinho que formam um streptococcus, e um estafilococcus, que é um amontoado, um cachinho, né, de cocos, né. Daí falei sim aqui a sarcina, que são 4 cocos juntinhos, formando uma espécie de cubo. Esse aqui era o espirilo, que é o Treponema pallidum, que é uma bactéria sexualmente transmissível, né? Aqui, o vibrião, a bactéria em forma de vírgula, que é o vibrião da cólera, né? E aqui o bacilo da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, tá? Aqui eu tenho, ó, aqui, tudo que tem streptococcus, que daí é uma fileira de cocos, e tem o streptobacilo, que é uma fileira de bacilozinhos, tá? Aqui é aquela bactéria, a cianofita, né? Que são também popularmente conhecida por algas azuis. E é isso. Ô, prof, Então a gente viu tudo, né? Ô, prof, Oi. também vai ser conhecida como assassina de elefante daqui a pouco, essa... Com certeza, tá? Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Página 84. Vamos lá.
Vocês fizeram exercício até o 2, não foi? Da página 84? Foi, né? Sim, Até o 2, tá. Deixa eu ver o que eu mandei aqui para quinta-feira para vocês. 7º ano, quinta-feira. não tinha mandado fazer o resto da... Exercício 3, 4, 5, página 84. Ah, tá. Então, Ai, peraí. Tá, eu botei uma tarefa para vocês, tá? Pra quarta-feira, eu botei quinta, né? Eu tenho mania de achar que eu dou aula para vocês quinta-feira. É quarta-feira. É terça e quarta. E já não é a primeira vez que eu boto na programação quinta-feira, tá? Aqui, ó. Para quinta-feira, vocês têm isso aqui para fazer, ó. Eu vou botar aqui no chat para vocês, tá? Para quarta, para amanhã. Que louca. Aqui, ó. Isso aqui que vocês têm que fazer para amanhã, tá? Ó. Exercício 3, 4 e 5 da página 84. Vocês vão fazer no caderno e a gente vai corrigir em sala, certo? Tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos passar para o estudo do reino protista, na página 86. O que vocês preferem? Que a gente leia e discuta ou que eu passe um PowerPoint? Eu não sei, eu não gosto dos dois, mas... Vera, tu sempre PowerPoint. Daí eu acho melhor a gente discutir dessa vez. PowerPoint, daí a gente vai conversando sobre algumas coisas que tem no PowerPoint também. Tá, então vamos ver. Vamos começar com o reino protista. Que características, olhando aqui, ó, olhem ali para... Vocês têm imagens aqui, ó, exemplo de algas unicelulares, na página 87, tá? Vocês têm ali exemplo de algas unicelulares, né? Na figura A, são dinoflagelados, tá? Ampliadas cerca de 60 vezes, não é muito, né? Mas tem a euglena, na letra B. A euglena eu acho linda. Já vi euglena no microscópio, tá? Euglena, ó, tá escrito ali, euglena SP. O que significa isso? Hein? Espécie? Uma sigla para definir espécie, sei lá. Vocês já estudaram isso? Euglena tá escrito com... É o primeiro nome e tá escrito com letra maiúscula. E destacado no texto. Tá em itálico. O que significa isso? É o nome categoria taxonômica é essa aqui? Gênero, tá? Daí, eu conheço a espécie que tá falando aqui? Não, por isso eu usei SP. Porque eu só sei que é um protozoário do gênero Euglena, mas eu não sei qual é a espécie. Por isso que eu usei aqui Euglena SP, tá? Lá no outro, ó, tá? No dinoflagelado, que é um protozoário também, na letra A, né? Tá ali, ó. Noctiluca, né? E depois Scintillans, Noctiluca e Scintillans, certo? Então, é uma espécie isso aqui, certo? O gênero dessa espécie é Noctiluca, mas a espécie é Noctiluca scintillans, certo? Agora, a outra ali, eu não sei qual é a espécie, eu só sei o gênero, por isso que tá Euglena SP, tá? Tem a diatomácea, isso aqui, gente, no microscópio é a coisa mais linda do mundo, tá? Essa letra C aqui, ó. Às vezes, a gente pega um pouco de água, assim, que tem muito protozoário para ver no microscópio e bota um corante
Parece assim que a gente está vendo pequenas joias. Tão lindo que é isso aqui no microscópio, tá? E esse aqui foi aumentado 130 vezes. O que a gente observa? Núcleo, né? Membrana plasmática. São um ser vivo unicelular, mas tem núcleo, então é eucariótico, né? Tem membrana plasmática, né? Citoplasma. Oi. O que é esse bando de bolinha que ela tem? O que? Onde? Bolinha. Dentro do quê? Ela quem? AC. AC? Ah, aqui dentro tem uma de organela. Tem as organelas. Tá? Por exemplo, aqui na euglena, é possível ver também aqui, ó, cloroplastos aqui na euglena. Já aqui na diatomácea não dá para observar, nessa figura não dá para observar. E na figura dos dinoflagelados aqui, eu só consigo identificar o núcleo, tá? Mas, o que a gente vê? Tem núcleo, né? Membrana plasmática, citoplasma, e é uma célula eucariótica. Então, os protistas, né? O reino protista, ele se divide em protozoários, certo? E algas, tá? Os protozoários são todos unicelulares, tá? E as algas, a gente tem algas microscópicas, como, por exemplo, diatomácea é uma alga microscópica, tá? Então, o que acontece? Eu tenho algas microscópicas e algas macroscópicas. Antigamente, as algas que a gente encontra aí nas praias, sabe? Aquelas que, até o Kian falou, né? Eu acho que foi o Kian que falou, que botava na cabeça, assim, o pai botava na cabeça, que parecia Rastafari, né? Aquelas algas que são chamadas de alface do mar, tem os sargassons, que é uma que parece um matinho, assim, que tem umas bolinhas. Todas essas algas, antigamente, elas eram reunidas no reino vegetal, tá? E elas eram chamadas de talófitas, certo? Depois se viu que as algas não pertencem ao reino vegetal, né? Pertencem ao reino protista, certo? E que existem algas que são pluricelulares e as unicelulares, certo? Então, que tem que ficar claro, o reino protista tem seres vivos unicelulares, certo? Que são todos os protozoários e as algas unicelulares. E tem seres pluricelulares, que são as algas pluricelulares, certo? Todos são eucariontes. O que significa isso? Todos têm uma membrana nuclear que protege o material genético deles. Então, todos os protistas, né, todos os seres vivos do reino protista têm um núcleo organizado, tá? Podem ser autótrofos e heterótrofos. A maioria dos protozoários são heterótrofos, não conseguem sintetizar o próprio alimento, a maioria, tá? E todas as algas, tanto as microscópicas quanto as macroscópicas, são autótrofas, ou seja, conseguem sintetizar o próprio alimento, tá? Então, agora, deixa eu catar aqui o meu slide aqui, para ver se tem alguma coisa que eu possa acrescentar aqui para vocês, tá? Cadê os reinos aqui? Aqui. No final dessa aula, eu vou mandar para vocês já os PowerPoint, tá? Ô, gente, esses PowerPoint que eu mando adianta por alguma coisa, hein? Vocês veem depois ou não olham?
Eu não tinha entendido, daí eu olhei e aí melhorou um pouco, mas eu... Normalmente eu copio. Quem que copia? Helena. Tu passa pro teu caderno, Helena? Normalmente sim. Que legal isso. É uma boa coisa. Aqui, ó. Porque, na verdade, é um resumo, né? Ó, então, característica, é um resuminho, tá? Seres eucariontes, autótrofos, algas, tanto as microscópicas quanto as macroscópicas, e heterótrofos, protozoários, tá? Divisão do reino protista. Qual é a divisão do reino protista ou proctista? Também alguns livros trazem assim. Ele se divide em protozoários, algas, tá? Característica dos grupos de protozoários, tá? Os protozoários podem ter o hábito de vida, pode ser livre, os protozoários podem ser livres, pode ser parasitas, tá? E pode ser simbiontes, viver em simbiose, certo? Ou seja, viver dentro de um organismo, sendo que um depende do outro para viver, certo? Por exemplo, dentro do cupim, existe um protozoário que vive em simbiose com o cupim, tá? Se aquele protozoário morrer, o cupim morre, certo? Porque ele não vai conseguir mais digerir a celulose da madeira, dos vegetais que ele come, né? Tá? Outra característica dos protozoários: os protozoários podem ser heterótrofos, são heterótrofos, né, na sua esmagadora maioria, e são unicelulares, todos, tá? Ó, aqui tá, um exemplo de protozoário simbionte. A gente tem aqui o cupim de madeira e esse protozoário aqui, ó. Um não vive sem o outro, tá? Esse protozoário aqui é do gênero Trinconympha, que a gente chama, tá? É do gênero Trinconympha. E ele vive no interior do intestino do cupim e ele consegue digerir a celulose, tá? Porque vocês sabem, né, aqui, ó. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma coisa. Ó. Vocês sabem que quando o cupim está comendo madeira lá na casa da gente, né, destruindo os móveis, né, a madeira é feita do quê? A madeira vem de árvores, vem de um ser vivo que tem célula vegetal, certo? E as células vegetais, elas têm, além da membrana plasmática, elas têm a parede celular, que é formada por celulose, certo? Então, o que que acontece? Quando ele está comendo madeira, ele está ingerindo celulose, certo? Aí, se não tem o protozoário lá dentro do intestino dele, ele não consegue digerir a celulose, daí ele morre, tá? Então, o que que acontece? O cupim, ele digere a celulose da madeira que o cupim está... Desculpa. O protozoário dentro do intestino do cupim digere a celulose e transforma a celulose em açúcar, certo? E isso gera energia para o cupim. Então, um depende do outro para viver, tá? Essa é uma relação simbiótica entre o protozoário e um animal, né? Um inseto, que é o cupim, tá? Tem outros protozoários que têm vida livre, né? Como, por exemplo, o paramécium, tem vida livre. Tem outros, por exemplo, como a giardia, né? Que é um protozoário, que todo mundo pensa que é verme, é um protozoário, né? Que é parasita. Então, esses são os hábitos de vida desses bichos, tá? Continua. Alguém tem alguma pergunta aqui? Ou não? Ó, esse aqui é o paramécium, ó. Paramécium caudatum, tá? Ele é um protozoário de vida livre. Muito fácil de se ver. Qualquer microscópiozinho consegue ver. E ele é assim, se tu deixar a água parada algum tempo ali, pegar uma água parada, geralmente tu encontra esses bichos aqui, tá? Esses bichos não, esses protozoários.
Tá? Então, esse aqui é outro protozoário, ó, esse, tá? Ele está aqui em meio às hemácias, tá? Está aqui em meio ao sangue. Esse aqui é o Trypanosoma cruzi, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Não. Dá pra gente ver, prof. Só que Mas não dá para ouvir, né? Dá. Só que daí você tem que desativar o seu microfone. Ô, prof, esse Não, Trypanosoma cruzi, ele é o da doença de Chagas, né? Isso, só um pouquinho que eu já vou mostrar isso aqui para vocês já. Só um minuto. Dá só um minutinho aqui. Não acredito nisso. Peraí que eu vou parar aqui só para vocês verem isso aqui, ó. Tá? Eu vou desligar o meu microfone daí para vocês verem, tá? Ó, aquele protozoário ali, ele é um protozoário parasita e patogênico. O que que significa isso? Ele provoca doenças, tá? E é isso que vocês vão ver o ciclo dele agora, tá? Nesse videozinho do YouTube que eu vou mostrar. Só que antes, eu vou desligar o meu microfone enquanto isso, tá? O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem. A contaminação de um hospedeiro vertebrado ocorre quando a fêmea do barbeiro, que é hematófaga, pica um mamífero para se alimentar. Após a ingestão do sangue, geralmente o inseto defeca e urina, e se estiver infectado, deposita sobre a pele a forma infectiva do Trypanosoma cruzi, que é denominada tripomastigota metacíclico. Observe que esta forma apresenta grande motilidade. Observe que quando o hospedeiro coça o local da picada, pode carrear o parasito para a região lesionada da pele ou o parasita pode se deslocar para uma região revestida por uma mucosa e aí penetrar, chegando à corrente sanguínea. Em seguida, pode invadir diferentes tipos celulares que encontrarem, como macrófagos, células musculares, células epiteliais e neurônios. Neste exemplo, observamos a forma tripomastigota aderindo à membrana do macrófago e iniciando o processo de internalização via fagocitose, onde há a formação de pseudópodes e o recrutamento de lisossomos para o local de invasão do parasita, que se fundem ao vacúolo parasitóforo em formação. À medida que o processo de internalização do parasita ocorre, lisossomos fundem-se com o vacúolo parasitóforo, descarregando seu conteúdo. Porém, note, o parasita não é afetado. Observe que no interior do vacúolo, a forma tripomastigota se transforma em amastigota e ocorre a lise da membrana do vacúolo.
Observe que no citoplasma, a forma amastigota se multiplica por fissões binárias sucessivas. Acompanhe como as células se multiplicam no interior do macrófago. Repare quantas formas amastigotas estão surgindo com as divisões sucessivas, podendo ocupar todo o citoplasma da célula hospedeira. Posteriormente à divisão, veja que os amastigotas iniciam sua diferenciação passando por uma forma de transição e se diferenciando em tripomastigotas. Note que as formas tripomastigotas apresentam um movimento constante e intenso, rompendo a célula hospedeira e sendo liberados no espaço extracelular. Esses parasitos irão infectar novas células. Microfone. Viram como é que acontece? Por aquela divisão binária que as bactérias também fazem, né? E os protistas também têm reprodução assexuada dessa forma também, da forma binária. Como é rápido, né? Ele entra, o barbeiro, que é o inseto, né? Que pode estar infectado com o protozoário. Ele pica a pessoa e defeca, né? E nas fezes tem o protozoário. Aí se a pessoa porque depois da picada, normalmente depois que a gente leva uma picada, a gente coça o local, né? Aí no coçar, tá? Pode o trypanosoma entrar no buraquinho da picada. Ou também pode acontecer de eu me coçar e daqui a pouco levar a mão na boca, né? E a boca da gente é formada por mucosa. Então, a mucosa, ela é muito vascularizada, né? Daí é fácil de um bichinho daquele ali, de um trypanosoma daquele, entrar na corrente sanguínea. Quando ele entra na corrente sanguínea, daí ele vai se alojando nas células, se multiplicando, né? E vocês viram ali que é interessante. Ele entra, daí a célula, o macrófago, que é a nossa célula de defesa, ele tenta engolir aquele trypanosoma, né? E forma um vacúolo para digerir e não consegue digerir, tá? E aí ali dentro ele vai se multiplicando até que a célula arrebenta. Quando a célula arrebenta, com os vírus acontecia assim também, né? Aí vai infectar outras células, né? E vai indo. E essa doença, né? Ela provoca um monte é bem complicado, assim, o tratamento dessa doença. Eu não vou falar muito, porque talvez vocês façam um trabalho sobre ela. Se depois vocês não fizerem, daí eu falo, tá? Mas deu para entender como essa divisão binária é uma coisa que muitas vezes, né, tu é infectado e rapidinho se espalha a infecção, né? Rapidinho, por quê? Porque cada um se divide em dois e cada dois se divide mais em dois e vai, né? E enche rapidinho uma célula de contaminação, tá? Então, continuando aqui, a gente tem mais 6 minutos de aula? Né? Sim, prof, meio de 10 aqui. Tá. Essa classificação aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Eles são classificados de acordo com a estrutura que eles usam para se locomover, tá? Tem uns que são risópodes, tá? Que são os que se locomovem por pseudópodos, né? Que são aqueles que a membrana plasmática deles se estica e eles vão andando, tá? Tem os flagelados ou mastigófaros, são os que têm flagelo, aquele rabinho, né?
Tem os ciliados, vocês viram um ciliado ali, que é o Paramecium caudatum, ele era cheio de cíliozinho ao redor dele. E tem os esporozoários, ou aplicomplexos, tá? Que não tem estrutura nenhuma para locomoção, tá? Eles, na verdade, eles não se locomovem, eles são levados pelo vento, pela água, por alguma coisa assim, tá? Aqui eu tenho um risópode, ó, ele lança esses prolongamentos aqui do citoplasma, né? Que são os pseudópodos para se locomover, tá? Isso aqui eu gostaria muito de passar, mas eu acho que eu vou passar amanhã, tá? Esses videozinhos aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho os flagelados, tá? Que são... Esse aqui, ó, é a giardia, tá? Isso aqui, muita criança tem isso aqui, tá? E a giardia é bem difícil de achar no exame de fezes, assim. É realmente esse formato? Hã? É realmente nesse formato? Essa É bem parecido, aqui é um desenho dela, né? Mas é bem parecido com isso aqui. Barba com bigode. É que ela tem bastante flagelo, ela não tem... Porque tem uns que tem um flagelo só, né? Tem outros que tem muitos flagelos, tá? Esse aqui é um triconoma, esse aqui é um protozoário que também pode ser transmitido sexualmente, tá? Esses aqui, na verdade, eu não conheço muito bem, não, tá? Mas esse aqui, inclusive, as pessoas dizem que o filho tá com verme, tá com giardia, e na verdade não é verme, né? É um protozoário, tá? Aqui é o triconoma, ó, tá? E esse aqui dá a tricomoníase, ai meu Deus, nome difícil. Tenta falar é uma doença que pode ser... Oi? Tenta falar isso 3 vezes rápido. Tricomoníase, pronto. Ela é uma doença sexualmente transmissível, tá? Tricomonias vaginalis, né? Afeta aqui direto, tá? Eu vou ver se eu amanhã passo esses videozinhos todos para vocês, que eles são legais, tá? Aqui a giardia, né? Que é a giardia lambia, tá? Aqui o ciclo dela, certo? De como elas se formam, a ingestão, os cistos delas, né? Pode ser ingeridos em frutas e tudo mais, né? E ela pode sobreviver dias ou semanas na água gelada. Aí esse cisto entra na boca da gente, né? E a gente acaba se infectando. Principalmente por coisas. Esse aqui é o tripanosoma que vocês já viram, coisa. Aqui é o Paramecium, que é um protozoário ciliado, tá? E aí depois vem as doenças e as doenças que provocam os protozoários que são patogênicos, tá? Então, gente, amanhã eu vou selecionar esses videozinhos para vocês verem pelo menos alguns desses, tá? E vou selecionar os que eu achar mais legais, os que forem mais legais, tá? E vocês têm a tarefa, certo? Para a gente corrigir amanhã, tá bom? Então, até amanhã, certo? Beijo. Tchau, Até prof. Tchau. Ó, já vou botar o PowerPoint da bactéria aqui no coisa para vocês, tá? Tchau. Tchau.